Ele foi considerado o caçador mais fraco da humanidade quando portais misteriosos surgiram por todo o mundo. Mas tudo muda quando em uma missão dentro desses portais, ele acaba morrendo e voltando com o poder de controlar sombras e subir de nível. O quarto episódio começa com o lobo avançando para cima de Sung, que consegue se esquivar com facilidade, sentindo-se mais ágil do que nunca. No entanto, o medo ainda o assombra. Mas, decidido a enfrentar o desafio, Sung opta pelo contra-ataque, confiando na força que ganhou upando de nível. Só que apesar dos esforços, ele logo percebe que o monstro ainda é muito mais forte. Então, recorre a uma arma mágica de seu inventário, desferindo um golpe certeiro que parte a cabeça do lobo ao meio. E ele se lembra do valor alto que Kim pagou por essa espada, reconhecendo que foi sortudo de tê-la consigo, sabendo que jamais teria recursos para comprá-la. E então, 2 outros lobos avançam em sua direção. Mas quando Sung acerta sua espada em um deles, ela fica presa entre as presas de aço do lobo. Contudo, Sung consegue derrotá-lo rapidamente. Apesar do medo persistente, ele percebe que esses monstros nem se comparam com estátuas que enfrentou no templo de Cartenon. Com isso, o último lobo acaba fugindo de medo. E ao se sentar para descansar, Sung nota que avançou para o nível 2, fazendo ele concluir que participar de uma luta real lhe rendeu mais pontos do que as missões diárias. Então, analisando seus atributos, Sung continua acreditando que aumentar sua força é a melhor opção. Mesmo com apenas 32 pontos nesse atributo, ele já sente seu corpo mais ágil. E também especula que aumentando seus atributos básicos, poderá obter mais vantagens. No entanto, reconhece que pode estar sendo otimista demais. Afinal, até agora, Sung só derrotou 5 monstros pequenos. Então, Sung se pergunta se algum daqueles monstros tinha alguma pedra de essência. Mas ao examinar o cadáver do lobo, percebe que em vez das pedras, ele obtém itens. Com isso em mente, ele considera que essas missões seguem a lógica de um jogo, concluindo que a masmorra e os monstros serão diferentes dos que ele encontrava nos portais. E observando uma opção de loja em seu inventário, tenta comprar algo, mas a função está bloqueada por ele estar em um nível baixo. Apesar disso, ele ainda consegue vender o item obtido do lobo. Em seguida, empunha sua espada, determinado a deixar a masmorra, mas apenas após derrotar o chefe. No entanto, percebe que não pode demorar demais nessa dungeon, pois sua comida está se esgotando. E refletindo sobre sua situação, Sung reconhece a dificuldade de enfrentar o chefe sozinho, mas acredita que isso possa mudar se ele subir de nível. Mas também considera a possibilidade de morrer antes mesmo de alcançar os níveis necessários. Mas nesse momento, um bando de lobos surge diante dele. E apesar do medo, Sung diz que já passou pela experiência de morte. Por isso, ele não vai se permitir ser controlado pelo medo. Assim, uma batalha se desenrola com Sung abatendo vários lobos. E enquanto a luta se estende, os cidadãos da cidade observam a aparição de portais estranhos e reclamam para que a associação lide com a situação com urgência. De volta à masmorra, Sung elimina todos os lobos. Porém nota que sua espada está no limite, prestes a se despedaçar. Então ele pensa que até mesmo as armas mais caras se desgastam rapidamente quando utilizadas em dungeons, o que o leva a considerar interromper sua exploração por ali mesmo. E embora tenha conseguido uma pedra de teleporte junto aos itens encontrados, Sung hesita em usá-la porque ele teme que possa perder essa oportunidade única para ficar mais forte, pensando sobre o que vai acontecer com a dungeon caso ele use a pedra, com receio que ela desapareça para sempre, como ocorre em eventos temporários de jogos. E apesar das incertezas e da dificuldade em compreender a situação, Sung decide continuar avançando pela masmorra. Enquanto isso, Junhee recebe um telefonema urgente da Associação de Caçadores. Eles informam a ela sobre uma dungeon break no portal da cidade, o que coloca a associação em busca de caçadores para resolver o problema. No entanto, ele relata que o grupo no local está com falta de healers, o que é um problema devido à situação emergencial. E retornando a Sung, ele percebe que conforme avança de nível, se torna mais fácil derrotar os monstros, percebendo logo depois que o texto sobre as cabeças dos bichos mudou de cor. E depois de analisar, descobre que o branco indica que os monstros são mais fracos que ele, já o laranja, que os níveis são iguais, e a cor vermelho indica que são mais fortes. Anteriormente, os lobos estavam com a cor vermelha, mas agora o tom da cor do texto é branco, mostrando que Sung já ficou mais forte do que era antes. Mas mesmo assim, ele duvida que seu nível atual seja o suficiente para enfrentar o chefe da masmorra. E ao se deparar com as escadarias que levam ao chefe, Sung fica um pouco hesitante, intimidado pela incerteza do desafio que o espera. Além disso, Sung acredita que não pode avançar mais a partir dali, especialmente com sua espada prestes a se quebrar. Mas mesmo com esses obstáculos, ele decide ir até a sala do chefão.
E ao chegar lá percebe que a estação de trem está completamente diferente daquela que conhecia. Só que de repente, a criatura surge do nada e o ataca, partindo sua espada ao meio. E encarando o monstro de frente, Sung compreende que sua espada não tem chance contra as escamas da cobra, e lutar desarmado não é uma opção viável. Diante desse dilema, ele procura brechas na defesa do inimigo, enquanto tenta desviar dos ataques. No entanto, acaba sendo atingido, se dando conta de que talvez ele não tenha ficado tão forte quanto imaginava. E durante esse momento, ele se lembra de uma memória do passado, quando um colega o chamou de o caçador mais fraco da humanidade. E movido pela determinação de calar todo mundo, Sung se compromete a se tornar mais forte. No entanto, mesmo relembrando sua promessa de se tornar mais forte, o embate continua equilibrado. À medida que a cobra o ataca, Sung é atingido, e ao se encontrar nessa posição de vulnerabilidade, ele percebe que era chamado daquele jeito porque, de fato, era fraco. E sentindo vergonha de si mesmo, ele lembra que os fortes sempre saem vitoriosos em qualquer circunstância. A ausência de força impede qualquer ação contra os mais poderosos, e o olhar de desprezo daqueles que são superiores não muda, mesmo diante de características como inteligência, criatividade e empatia. E entendendo que ser bonzinho não o salvará, Sung decide que será mais forte. E já que chegou tão longe, ele não pode fraquejar agora. Estando determinado de novo, Sung retoma o ataque. A vontade de ser mais forte continua a arder dentro dele. Então ele diz que a cobra é ainda mais fraca se comparada ao deus que enfrentou no templo anteriormente. E já que sua força aumentou significativamente, Sung decide abandonar a espada e usar apenas as mãos para atacar. Então, ele pula e agarra o pescoço da cobra, conseguindo romper as escamas do monstro e, por fim, estrangula a cobra até a morte. E enquanto está descansando, Sung reconhece que realmente ficou um pouco mais forte. Como recompensa por derrotar o chefe da dungeon, ele recebe uma adaga feita das presas da cobra. E ao examinar mais a arma, Sung descobre que ela tem o dobro do poder de ataque da espada do Sr. King, além de possuir efeitos de paralisia e drenagem. Outro item que ele recebe é uma glândula de veneno da cobra, mas ele diz que isso dá até medo de usar, optando por guardá-lo por hora. Após isso, ele é informado pelo sistema que a dungeon voltará ao seu estado normal, pois o chefe foi derrotado. E ao retornar à estação, Sung percebe que já está tarde demais, com as ruas desertas. Mas inesperadamente, um soldado o aborda, advertindo-o sobre o perigo de estar naquela estação naquele momento. No entanto, ao notar a espada que Sung segurava, o soldado percebe que ele é um caçador. Ele então diz que o conduzirá até o local da batalha. E durante o trajeto, Sung percebe os indícios de uma dungeon break, ou seja, uma quebra de dungeon. Enquanto o soldado relata que a situação está quase sob controle, mas que ainda falta derrotar o chefe, Sung consegue identificar o chefe à distância, dizendo que deve ser graças à sua percepção aguçada. Enquanto isso, alguns cidadãos são impedidos de se aproximar da criatura que está sendo controlada por um grupo de caçadores. E durante a batalha, um dos integrantes do grupo instrui os curandeiros a manterem o tanque em pé, e um dos caçadores se sente intimidado pela alta defesa da criatura. Além disso, eles se queixam da ausência de caçadores que usem magia de ataque no grupo. E de longe, Sung observa a situação caótica, percebendo que o time foi montado às pressas, explicando o porquê estavam tendo tanta dificuldade. Todos são de baixo nível, o que dificulta a rápida conclusão da luta, especialmente com um tanque de nível D. Continuando a analisar, Sung nota a presença de Junhee entre eles, e ao lado dela, uma garota a pressiona para curar os feridos e prestar mais atenção na batalha. Porém, ao tentar fazer isso, Junhee é assombrada pelas lembranças do terror vivido no templo, resultando na falha de sua magia. E vendo a fragilidade de Junhee, Sung compreende sua situação e se solidariza, reconhecendo que ele próprio também ficou assim. No entanto, ele muda de ideia rapidamente, percebendo que já não é mais o mesmo, decidindo intervir para ajudar os caçadores. E sabendo da necessidade de romper a defesa do monstro, Sung lança sua espada quebrada, destruindo completamente a proteção que nenhum outro conseguiu penetrar até então. Com o monstro tonto e com a guarda baixa, eles aproveitam a oportunidade para garantir a vitória. Enquanto os membros do grupo celebram a vitória, o tanque fica perplexo. Ele nota que a defesa do monstro não caiu devido aos ataques que usaram até agora, e logo depois, percebe que havia uma espada ali, levando ele a suspeitar que foi algum caçador de rank alto. E ao questionar sobre quem lançou a espada, o soldado menciona que foi um caçador, mas ao se voltar, percebe que o indivíduo desapareceu. E Junhee, ao olhar para trás, tem a sensação de ter visto Sung por ali. E voltando a cena para Sung, ele fala que ficou surpreendido com a força com que lançou a espada, falando que não esperava que tão pouco fosse capaz de causar um estrago tão grande. Isso o leva a acreditar que o golem então já estava enfraquecido, pois só isso explicaria. Mas na verdade, ele derrotou o monstro sozinho.
Então se você quer a continuação e curtiu o vídeo, já deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal e se quiser sugerir algum anime, deixa aí nos comentários. É isso e até o próximo recap do Tio Wasabi.